A senhora primeira-dama Janja da Silva não está nem aí para protocolo. Ela diz que vai falar o que ela quiser, onde ela quiser, e não adianta ninguém fazer nada. Exatamente isso que você ouviu. Sabe, eu estou referindo às últimas falas da Janja sobre o Xi Jinping, o Xi Jinping, onde ela se meteu numa conversa que não era dela, que não tinha nada a ver com ela, sabe? Que nem ali os caras que estavam ali, ministros, sabe? Presidente do Senado, da Câmara ali, não falou nada, mas ela teve que falar. Aí o que que ela falou agora numa reunião que ela teve aqui, não sei, uma reunião de, deixa eu ver o que era a reunião. Um evento de combate à violência contra criança e adolescente. Aí ela aproveitou esse evento de combate de violência contra criança e adolescente para falar de algo que não tem nada a ver com. Olha a cabeça da Janja, cara, não tem nada a ver, sabe? Nada a ver. Mas aí, o que que a Janja da Silva falou? E depois eu vou trazer um vídeo aqui da Globo, alguns jornalistas da Globo, criticando ela e falando para ela: ó, se você quer falar, candidata, seja uma política, sabe? E isso eu achei correto, corretíssimo. Agora eu vou trazer esse vídeo aqui. Olha o que a Janja falou. Só um pouquinho do que ela falou. Não há protocolo que me faça calar, diz Janja após o episódio na China. Ela quis dizer que não há protocolo que faz ela calar. Que não importa se é uma reunião de Estado, entre líderes de Estado, entre o presidente, entre quem for, ela vai falar quando ela quiser, a hora que ela quiser e do jeito que ela quiser. Isso só me faz pensar uma coisa, senhora Janja, sabe? E a crítica que eu vou fazer não tem nada a ver com machismo, não, porque qualquer coisa é machismo. A senhora, uma mulher formada, acho que é socióloga, uma coisa assim, já com uma certa idade, não é nem uma criancinha, uma garotinha, não tem educação. Simples assim. Isso é típico de pessoa que não tem educação. Porque você não pode falar em qualquer lugar, quando você quiser. Você não pode passar por cima dos protocolos. Isso é de pessoa que não tem educação, sabe? E não é porque é uma mulher, não. Não tem nada a ver com machismo. Pode ser mulher, sabe? Se o chefe da reunião ali, se o chefe daquele país lhe der a palavra, aí sim a senhora pode falar o que quiser. Mas enquanto não for dado a palavra, não pode falar. Cale-se. É assim que funciona. Agora, como a senhora não tem educação, a senhora está falando que não está nem aí para protocolo. Isso é tipo de pessoa que não tem educação. Ponto final. Porque se ela tivesse educação, ela nem falava nesse tom. Nem falava, cara, nesse tom. E ainda mais num evento de combate à violência contra criança e adolescente, que não tem nada a ver com a fofoca dela. Nada a ver. Para você ver o grau de inteligência e sabedoria da primeira dama. Pelo amor de Deus. Mas aí a Globo saiu da hibernação, sabe? Eu separei uma parte de um trecho aqui de um vídeo aqui do Otávio Guedes, jornalista da Globo, que eu concordo com tudo que ele falou, cara. Eu assino embaixo. E não é porque é a Janja, não. Pode ser qualquer uma, sabe? Pode ser qualquer uma. Mas eu vou deixar com ele para ele pincelar. É minha porque querem me calar. Então, nem só ninguém deve calar uma primeira-dama, como também não devem ser calados os críticos Exatamente. que apontam que a primeira-dama tem um papel institucional, seja ela quem for, Isso. seja a causa que ela defenda. Existe limite para você exercer esse papel de primeira-dama. Se não gosta desse papel de primeira-dama, que não tem nenhuma representação política, nenhuma legitimidade para representar o Estado brasileiro, apenas por ter casado com o presidente, assim como uma rainha consorte, se não está satisfeita com esses limites, que valem para qualquer primeira-dama em qualquer lugar do mundo, o correto é se candidatar, ser eleita Isso. e aí sim adquirir direitos políticos de representação e discutir temas de alto nível com chefes de Estado. Exato. Mas ela deve lembrar que ela vai levar o primeiro cavalheiro, que é o correspondente. Olha, eu assino embaixo 100 vezes, sabe? Por essas palavras que o Otávio Guedes falou, cara. Exatamente isso, sabe? A primeira dama tem que saber se portar. Ela tem que saber que ela não é chefe de Estado, sabe? Ela não é uma parlamentar, um deputado, um senador, ela não é uma ministra, um ministro, ela não é nada.
Então ela tem que saber o papel dela de primeira dama. Ela não tem um cargo público, então ela tem que saber o lugar. Agora, se ela quer falar em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é reunião de Estado, de ministro, de presidente de tudo quanto é país, ela tem que se candidatar, ou ser uma senadora, ou ser uma deputada, ou ser uma presidenta, né? Uma presidenta. Aí sim ela pode falar. Mas enquanto isso, não, tá errado. E não é porque é ela, não. Poderia ser qualquer uma, cara. Qualquer uma que foi, que vai ser. Tudo tem o seu lugar. Mas, aí pensando por outro lado, como ela falou, não importa, como eu falei no começo do vídeo, o vídeo que ela falou, não importa, eu vou falar, independente do protocolo. Aí eu volto a repetir, é uma pessoa que não tem educação, não tem um pingo de educação. Mas isso, eu já falei em vídeos anteriores, isso é um plano, sabe? Isso é um plano por quê? Porque isso faz com que a Janja cai na rede, isso faz com que a Janja cai na boca de todo mundo, por bem ou por mal. E é isso exatamente que o Lula quer. O Lula quer fazer ela conhecidíssima, não só no Brasil e fora do Brasil. Por isso que ela fica dando esse espetáculo, até em reuniões fora do país, porque isso vai fazer ela ficar conhecida. E isso é um plano, não tenha dúvida, isso é um plano, sabe? Porque ela mesma disse, não importa, vou repetir, não importa protocolo, eu vou continuar falando a hora que eu quiser, a hora que eu achar que deve. Você entendeu? E o Lula jamais vai impedir, o Lula jamais vai chegar e falar, Janja, você não pode falar. Eu que sou o presidente. Quem tem que falar é eu. Se você for convidada pelo anfitrião daquele país que nós estivermos em uma reunião, aí você pode falar. Jamais Lula fala isso para ela. E se ele falar, ela não vai obedecer. Você entendeu, né? Jamais ela vai obedecer ele. Então isso é um plano dos dois. É um plano para fazer a Janja ficar conhecida. E tá dando certo. Todo mundo tá falando da Janja. É o que fala. Já tem Deus da semana passada. Fala só na Janja. Só na Janja. A Janja com Xi Jinping. A Janja pedindo ajuda para censurar as redes sociais. Isso é o que fala. Isso é a conversa. Você entendeu? Então o que o Otávio Guedes falou aqui, eu assino embaixo, cara. 100% de acordo.